Verdades básicas cristãs. Parte 32. No vídeo anterior, aprendemos que a língua faz parte da mordomia do corpo e que as palavras não são neutras, elas revelam o estado do coração. O Senhor Jesus ensinou que a boca fala do que está cheio o coração, mostrando que nossas palavras são fruto daquilo que guardamos interiormente. Por isso, somos exortados a guardar o coração, alimentar o espírito com a palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo transforme nosso interior. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Se a língua revela o que está no coração, então a pergunta inevitável é: quem governa o nosso coração? Vamos ao conteúdo. Autoridade e governo. Autoridade. Autoridade significa uma forma de superioridade, constituída por uma investidura, o direito de fazer obedecer, ou um magistrado que exerce poder. No Novo Testamento, existe a palavra exousia, que significa autoridade ou poder legal, um poder legítimo, real e desimpedido de agir, possuir, controlar, usar ou dispor de alguém, ou de alguma coisa, e a palavra dinamis, que significa um poder físico e está relacionada com os atos poderosos de Deus. O princípio de autoridade se origina no próprio ser de Deus e na sua soberania. A autoridade é a base do trono de Deus, do seu governo soberano sobre toda a criação. Deus é a maior autoridade, e a fonte de toda autoridade. Romanos 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Reino e governo. Reino. Com base em sua soberania, Deus estabelece o seu reino. Salmo 103, verso 19. Nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 145, verso 13. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Daniel 7, verso 27. O reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. A primeira ideia que vem à mente sobre um reino são os seus limites geográficos ou geopolíticos, mas todo reino implica num rei soberano. No reino de Deus, o Senhor é o rei e o reino. O rei imprime o seu caráter no reino, e o reino se manifesta onde ele governa. O caráter do rei é manifesto, sempre que pessoas se colocam sob o seu governo e o Espírito Santo desenvolve nelas o caráter de Cristo. Por isso, Paulo escreve na carta aos Romanos que os homens são indesculpáveis, quando não reconhecem a soberania de Deus. O reino é Deus soberano no governo da criação e o princípio desse governo de Deus é a autoridade. Deus age a partir do seu trono. E o seu trono está estabelecido sobre a sua autoridade. Por isso a autoridade é de primordial importância no universo. Deus é a maior autoridade, e a fonte de toda autoridade. Abaixo dele, estão os arcanjos, os anjos, os homens e os seres viventes sobre a terra. Governo. O governo de Deus se refere à sua ordenação para a criação. 1 Coríntios 11, verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. O texto anterior não se refere a irmãos ou irmãs, mas a homem e mulher. Tampouco se refere à relação entre o pai e o filho. Eu e o pai somos um. João 10, verso 30, mas entre Deus e Cristo, o ungido. O sistema de governo está diretamente relacionado com a autoridade e o reino. Trata-se de um sistema independente, sobre o qual Deus, em sua soberania, faz o que lhe agrada de acordo com a sua justiça. Na criação, Deus primeiro formou o homem e depois a mulher, como alimentação. O Senhor deu primeiro ao homem ervas e frutos com semente, depois, carne e ervas, com exceção de sangue, e diversas outras disposições como essas. Quanto mais conhecermos o governo de Deus, mais nos submeteremos a Deus, e à sua autoridade. O sistema de governo antecede a graça e continuará, após terminar a dispensação da graça. Graça e governo.
O sistema da graça, através do qual são salvos todos os que aceitam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, abrange a salvação, a Igreja, a nossa vida como irmãos e irmãs, e filhos de Deus e toda a obra do Espírito Santo e da redenção. O sistema da graça só foi acrescentado por causa da insubordinação e rebelião sob o sistema de governo. A graça tem como finalidade redimir e restaurar os insubordinados e rebeldes para que possam se sujeitar ao sistema de governo. A graça vem para completar o sistema de governo e nunca interfere no governo de Deus. A graça jamais anula ou viola o governo, ao contrário, capacita-nos a obedecer ao governo de Deus. O sistema da graça e do governo se unem no Senhor Jesus Cristo, que nos redime pela graça e estabelece o reino pelo seu governo. No Monte Gólgota, onde a cruz foi levantada, se encontraram a justiça de Deus e o amor de Deus. Este é um assunto muito sério e profundo. Como pode um Deus justo justificar um pecador e continuar a ser justo? Como pode um Deus de amor condenar o ímpio e continuar sendo amor? A vinda do Messias e o estabelecimento do reino, como cumprimento de muitas outras profecias, se realizam em duas etapas. Na primeira, se manifestou a justiça de Deus, e o amor é anunciado a todos os homens, através das boas novas do Evangelho. Na segunda, se manifestará o amor de Deus, e a justiça e o juízo cairão sobre todos os homens. Disciplina e juízo. O estabelecimento e a vinda do reino sempre vêm acompanhados de disciplina, sob o sistema da graça, e juízo sob o sistema de governo. Hebreus 2 versos 2 e 3. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? 1 Pedro 4 verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? No Antigo Testamento, existem diversos exemplos de juízos governamentais de Deus, como a expulsão de Adão do Jardim do Éden. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do Jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3 versos 23 e 24. A proibição de Moisés, Deuteronômio 32, do verso 48 ao 52, e dos israelitas, Números 14, do verso 28 ao 37, que saíram do Egito, entrarem na terra prometida, a espada não se afastar da casa de Davi, 2 Samuel 12 do verso 9 ao 12. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. 2 Samuel 6 versos 6 e 7. No Novo Testamento, vemos o juízo sobre Ananias e Safira, Atos 5 do verso 1 ao 10, por mentirem ao Espírito Santo, além de diversas advertências do futuro juízo sob o sistema de governo. Mateus 5 versos 25 e 26. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Mateus 6 versos 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará, se porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 18 do verso 33 ao 35. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 7 verso 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.
Todos esses exemplos se referem à disciplina e juízo sob o governo de Deus e estão diretamente relacionados com a questão da autoridade, sendo importante atentar para a questão do perdão, da submissão à vontade de Deus e da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Contudo, a disciplina sob o governo de Deus não prejudica a salvação pela graça e em nada interfere com ela. Autoridades. Deus. A autoridade fundamental é Deus, o Pai, o Senhor Jesus Cristo, enviado pelo Pai, o Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, investidos da plena autoridade inerente ao ser de Deus. Mateus 7 versos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 9 do verso 6 ao 8. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse, então, ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Mateus 28 verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.